Agora, a Bíblia em um ano. Uma grande jornada pela história da salvação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Padre Renan Cunha e esta é a nossa jornada pela história da salvação. Neste programa, vamos ler a Sagrada Escritura de Gênesis ao Apocalipse, entendendo como nós fazemos parte deste grande plano de Deus para a nossa redenção. Estamos no dia 21 e hoje vamos meditar Gênesis 39 a 40, Jó 31 a 32 e Provérbios 3, 33 a 35. O texto é da tradução oficial da CNBB, na voz de Ricardo Bip. A mulher de Potifar, Gênesis 39. José foi levado para o Egito. Potifar, um egípcio eunuco do faraó e chefe da guarda do palácio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Mas o Senhor mostrou estar com José e ele se tornou um homem bem-sucedido. Ele permanecia na casa do seu amo egípcio. Seu amo notou que o Senhor estava com ele e que tudo quanto empreendia, o Senhor o fazia prosperar em sua mão. Assim, José encontrou graça aos seus olhos e tornou-se seu admirador. O amo o pôs à frente de sua casa, confiando-lhe tudo o que era seu. E desde que o egípcio o pusera à frente de sua casa e de tudo o que era seu, o Senhor abençoou sua casa em atenção a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que era seu em casa e no campo. Potifar deixou tudo o que era seu aos cuidados de José e doravante não lhe pedia conta de nada, a não ser de sua própria alimentação. Ora, José tinha belo porte e boa aparência. Depois de algum tempo, a mulher de seu amo pôs os olhos nele e lhe dizia: "Deita-te comigo." Ele recusava, dizendo à mulher de seu amo: "Olha, meu senhor nem me pede conta do que há na casa. Confiou-me tudo o que é seu. Nesta casa não há quem seja mais importante do que eu. Ele nada me proibiu, a não ser tocar em ti por seres sua mulher. Como podereis eu fazer tamanha maldade e pecar contra Deus?" E embora ela insistisse diariamente com José, ele não concordava em deitar-se com ela. Certo dia, José entrou na casa para seus afazeres e nenhum dos domésticos estava na casa. A mulher agarrou-o pelo manto e disse: "Deita-te comigo." Mas ele largou o manto nas mãos dela e fugiu correndo para fora. Vendo que ele fugiu para fora, largando o manto em suas mãos, ela chamou os domésticos e disse: "Vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para zombar de nós. Ele veio a mim para se deitar comigo, mas eu comecei a gritar em alta voz. Quando percebeu que levantei a voz e gritei, largou o manto aqui comigo e correu para fora." A mulher guardou o manto de José consigo até o marido voltar para casa. Então falou-lhe nos mesmos termos, dizendo: "Esse escravo hebreu que nos trouxeste chegou querendo zombar de mim, mas quando levantei a voz e comecei a gritar, largou o manto aqui comigo e fugiu para fora." Ao ouvir o que a mulher contava, dizendo: "Assim é que me tratou teu escravo," o amo de José ficou furioso. Mandou prendê-lo e lançou no cárcere, onde se encerravam os presos do rei. Assim, José ficou lá, no cárcere. O Senhor, porém, estava com José e demonstrou-lhe seu favor. Ele o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Este confiou aos cuidados de José todos os presos que estavam no cárcere. E tudo o que era para fazer ali, José o fazia. O carcereiro-mor não se preocupava com coisa alguma que lhe fora confiada, porque o Senhor estava com José e fazia prosperar tudo o que ele empreendia. O relato da chegada de José ao Egito mostra, por um lado, a providência divina agindo em cada detalhe, e, por outro, a maldade do ser humano, quando é movido por suas paixões. A mulher de Potifar, ardendo de desejo, calunia José por ele se rejeitar
a pecar unindo-se a ela. Contudo, a resolução de José em permanecer fiel numa situação tão grave é uma inspiração para os homens guardarem a castidade e a sua fidelidade conserva-lhe a graça da presença de Deus. José no cárcere. Gênesis capítulo 40. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito cometeram uma falta contra seu senhor, o rei do Egito. O faraó encolerizou-se contra seus 2 eunucos, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Encarcerou-os na casa do chefe da guarda, no cárcere onde José estava preso. O chefe da guarda indicou-lhes José para atendê-los. Assim, passaram algum tempo no cárcere. Certa noite, ambos, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do rei do Egito, que estavam presos no cárcere, tiveram um sonho. Cada qual com uma explicação diferente. Chegando a eles pela manhã, José os encontrou bem abatidos. Perguntou então aos eunucos do faraó, que com ele estavam presos na casa de seu amo: por que estáis hoje com o rosto perturbado? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o explique para nós. José disse: por acaso não cabem a Deus as explicações? Contai-me, por favor. O chefe dos copeiros contou o sonho a José. No meu sonho, disse ele, vi diante de mim uma videira. Na videira havia 3 ramos, e mal apareceram os botões, floresceram, e as uvas amadureceram nos cachos. Eu segurava em minhas mãos a taça do faraó, colhi as uvas, espremi-as na taça, e entreguei a taça na mão do faraó. José lhe disse: eis a explicação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó levantará a tua cabeça. Ele te reconduzirá a teu cargo e porás a taça do faraó em suas mãos, segundo o costume de antes, quando eras copeiro. Ora, quando estiveres bem, lembra-te de mim e, por favor, recomenda-me ao faraó para que eu saia desta prisão. Com efeito, fui raptado da terra dos hebreus e também aqui não fiz nada para que me trancassem nesse calabouço. Quando o chefe dos padeiros viu que José dera uma explicação favorável, disse-lhe: eu também tive um sonho. Carregava sobre a cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia toda sorte de guloseimas preparadas pelos padeiros para o faraó, e as aves comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. José respondeu: eis a explicação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó levantará a tua cabeça e te pendurará numa árvore, para as árvores comerem tua carne. Ora, ao 3º dia, o faraó celebrava o aniversário e ofereceu um banquete a todos os seus servos. De fato, levantou a cabeça do chefe dos copeiros e a do chefe dos padeiros no meio dos servidores, reconduziu o chefe dos copeiros ao cargo de servir a taça ao faraó e mandou enforcar o chefe dos padeiros, conforme a explicação que José lhes havia dado. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Esqueceu. O José do Antigo Testamento tem alguns paralelos com São José, pai nutrício de nosso Senhor Jesus. Ambos são justos e falam com Deus por meio dos sonhos. No caso de José do Egito, ele passa por uma situação dramática em que se revela a sua retidão. O seu testemunho nos deve fazer reconhecer a presença de Deus em todos os momentos. Mesmo se encontrando em uma situação difícil, sem ser sua culpa, José escolhe viver não como uma vítima, mas como um vencedor, porque sabe que o Senhor está com ele. Vejamos agora a atitude de Jó. Protesto de inocência. Jó capítulo 31. Eu havia feito um pacto com meus olhos de nem sequer pensar numa virgem. Entretanto, qual a minha parte junto a Deus lá em cima e qual a minha herança junto ao Poderoso nas alturas?
Acaso a desgraça não é para o iníquo e a perda dos bens para os que praticam a injustiça? Será que ele não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se caminhei na falsidade, se meu pé se apressou para a fraude, que Deus me pese numa balança exata e reconhecerá a minha integridade. Se meus passos se desviaram do caminho e meu coração seguiu meus olhos, e se alguma nódoa se apegou às minhas mãos, que outro coma o que semeei, e minha descendência seja arrancada. Se meu coração se deixou seduzir por uma mulher, e se fiquei à espreita, à porta do vizinho, que minha mulher gire a mó para outro e que outros se deitem sobre ela, pois aquilo teria sido uma infâmia, um crime digno de julgamento, um fogo que consome até a destruição, desarraigando todos os meus bens. Se recusei submeter-me a juízo com meu servo e minha serva, quando reclamavam contra mim, que farei quando Deus se levantar para o julgamento e que vou responder-lhe quando me interrogar? Quem me formou no ventre materno também não formou meu servo? Ele nos formou a ambos nas entranhas. Se neguei aos pobres o que eles queriam e fiz desfalecerem os olhos da viúva, se comi minha fatia de pão sozinho, sem reparti-la com o órfão, pois Deus desde minha infância me elevou e desde o ventre de minha mãe me guiou, se desprezei a quem definhava por não ter roupa e a um pobre sem cobertor, se não me agradeceram os seus ombros por serem aquecidos com a lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão ao ver que eu tinha apoio no tribunal, então que meu ombro se desloque da clavícula e meu braço se desconjunte. Sim, porque o castigo de Deus seria o terror para mim, e eu nada poderia fazer diante de sua grandeza. Se pensei que o ouro era a minha segurança e disse ao metal precioso, és minha confiança, se me deliciei com minhas grandes riquezas e porque minhas mãos alcançaram muitas coisas, se olhei em adoração para o sol resplandecente ou para a lua que caminha na sua claridade, se meu coração me seduziu secretamente e mandei beijos com a minha mão, tudo isso seria uma iniquidade digna de julgamento, pois eu teria renegado ao Deus do alto. Por acaso, alegrei-me com a ruína de quem me odiava e fiquei feliz com a desgraça que o atingiu, pois nunca permiti que minha boca pecasse, exigindo com pragas a morte de ninguém. Não disseram os que moravam na minha tenda, a quem ele não deu carne com fartura? Na verdade, o estrangeiro não pernoitou ao relento e a minha porta permaneceu aberta ao viajante. Se como ser humano escondi o meu pecado, ocultando no peito a minha iniquidade, se fiquei com medo da grande multidão e o desprezo dos parentes me aterrorizou, a ponto de manter-me calado, sem sair da minha porta, quem me apresentaria alguém que me escutasse? É isso que assino, que me responda o poderoso. Quanto à acusação redigida por meu adversário, eu a carregaria sobre os meus ombros e a cingiria como um diadema. A ele eu daria conta de meus passos e dele me aproximaria como de um príncipe. Se clama contra mim a terra que eu possuo, e se com ela choram os seus sucos, se comi de seus frutos sem pagar, e se afligi os que lavraram, que me nasçam espinhos em vez de trigo e erva daninha em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Intervenção de Eliú. Eliú entra em cena. Jó capítulo 32. Aqueles 3 homens não responderam mais a Jó, porque ele terminava em considerar-se justo. Então inflamou-se a ira de Eliú, filho de Baraquel de Bus, da família de Rã, indignando-se contra Jó, pelo fato dele proclamar-se justo diante de Deus. Indignou-se também contra seus 3 amigos, porque não acharam resposta, mas somente condenaram Jó. Por isso, Eliú esperou que Jó terminasse de falar, pois os que tomavam a palavra eram mais velhos do que ele. Mas, ao ver que os 3 não conseguiam responder devidamente, encheu-se de indignação. Primeiro discurso de Eliú, a voz da juventude. Afinal, interveio Eliú, filho de Baraquel de Bus. Sou jovem ainda e vós sois idosos, por isso, intimidado, não me atrevia a expor-vos ao meu parecer. Dizia eu, a idade falará, os anos ensinarão a sabedoria.
Mas, pelo que vejo, ela é um espírito no ser humano, e a inspiração do poderoso é que dá a inteligência. Não é a idade que torna sábio, nem são os anciãos que entendem de julgamento. Por isso eu digo: ouvi-me e vos mostrarei também eu minha sabedoria. Esperei enquanto faláveis, apliquei o ouvido à vossa prudência enquanto investigáveis. Esforcei-me por entender-vos. Como vejo, porém, não há quem possa contradizer a Jó, nem dentre vós que responda às suas palavras. E não digais: nós é que encontramos a sabedoria, foi Deus quem o rejeitou, não um homem. Quanto a mim, não prepararei palavras, nem responderei com vossos argumentos. Estão com medo e não respondem mais. Ficaram-lhes faltando as palavras. Portanto, uma vez que esperei e não falaram, pararam e não mais respondem. Apresentarei eu minha resposta e mostrarei o meu conhecimento. Estou repleto de palavras e sinto o espírito comprimir-se em meu peito. Meu interior é como vinho fermentando sem respiradouro, faz rebentar até os odres novos. Falarei, pois, para desabafar um pouco. Abrirei meus lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas e não vou bajular ninguém. Por sinal, não sei bajular. E se o fizesse, meu Criador logo me arrasaria. Jó também nos mostra que, embora vivamos com retidão e façamos tudo certo, pode parecer que Deus não está conosco. Mas podemos nos confortar com o fato de que Deus nunca nos deixa. Como católicos, temos a plenitude da revelação. Temos essas histórias do Antigo Testamento para nos mostrar a fidelidade de Deus. Mas também temos a revelação de Jesus no Novo Testamento. E, no Novo Testamento, Deus declara na própria pessoa de Jesus que podemos contar com Ele e que Ele lutará por nós. Por isso, rezamos os provérbios com confiança. Provérbios 3, 33 a 35. A maldição do Senhor está na casa do ímpio, mas as moradas dos justos serão abençoadas. Ele zomba dos zombadores, mas concede seu favor aos humildes. Os sábios possuirão a glória, enquanto a exaltação dos insensatos é a vergonha. No próximo episódio, vamos ler Gênesis 41 a 42, Jó 33 a 34, Provérbios 4, 1 a 9. Deus abençoe a todos e até lá. Tchau! Você ouviu na Bom Jesus FM, a Bíblia em um ano. Uma produção adaptada do podcast Bible in a Year, do padre Mike Schmitz.